Louvado seja Deus. Abacuque 3, no versículo 1. Na minha Bíblia, assim, o título está falando assim: a oração de Abacuque. Oração, simplesmente, é você falar com Deus Todo-Poderoso e exaltar o nome dEle. Que nessa manhã, como o profeta aqui Abacuque fez a oração, da seguinte forma, quem tem ouvido ouça. A oração de Abacuque no versículo 1. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, de hino, de louvor. No versículo 2: ouvi o Senhor a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Perã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu do seu louvor. Pula para o versículo 17. No capítulo 3, versículo 17. O que ele fala aqui, ó. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor Jeová é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para cantomor sobre os meus instrumentos de música. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 19, o Senhor relata um caso aqui. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés pisar como os da serva. Servas são aqueles bichos, as ovelhas, que andam no deserto, sob pedra. E ali eles andam sobre pedra. E você sabe, pode sentar. Você sabe que você andar sobre pedra, se você não tiver costume, é um grande risco. E assim o Senhor nos alerta, que a nossa força vem dEle. É Ele que conduz nossos caminhos. Seja como a serva, andes em lugares, mas pise conforme a palavra exige. Louvado seja Deus. Esse cântico de Abacuque é muito lindo, mas para ele chegar nesse canto, para ele entender esse cântico, ele teve que ver Israel, o povo dele, ser destruído. Louvado seja Deus. Quando o povo de Deus não anda conforme o que ele pede, o que ele manda,
a destruição é certa. E Abacuque, um profeta dos menores, um profeta onde adorava com excelência, um profeta onde falava diretamente com o nosso Deus Todo-Poderoso. E ali, Abacuque questionou o nosso Deus Todo-Poderoso. A minha pregação vai ser baseada em Abacuque, a questão, o que ele questionou, a resposta de Deus e o entendimento de Abacuque. Abacuque, vendo o seu povo sendo destruído, ele fez uma seguinte pergunta para o nosso Deus Todo-Poderoso, que está escrita aqui em Abacuque 1. Ele questionou o próprio Deus. Abacuque não estava entendendo o que o povo de Deus estava sendo ali atacado, mas nosso Deus Todo-Poderoso ficava em silêncio. E assim é nas nossas vidas. Às vezes nós se humilha perante o Senhor, mas que eu quero falar para o irmão e para a irmã nesta manhã: Deus tem o tempo dele, não é o tempo meu nem o seu. E o profeta Abacuque aqui, ele questiona: Senhor, por que o povo de Israel, de Jerusalém, está prestes a ser destruído? E ele fez a segunda pergunta para nosso Deus, no versículo 2. Abacuque 1, no versículo 2. Até quando, o Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me faz ver iniquidade e ver a vexação? Porque destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem subsiste a contenda e o litígio. Abacuque não estava compreendendo o que ia acontecer ali com o povo de Deus. O povo de Deus estava prestes a ser destruído. Ali Israel estava corrompido. O povo de Deus se corrompeu. E trazendo hoje essa palavra para os dias de hoje, será que nós não estamos vivendo igual esse povo nesse tempo aqui de Abacuque, onde o povo quebrava os princípios do nosso Deus? O que Deus se agrada, meus irmãos,
é que você guarde princípio. Princípios são tudo aquilo que você valoriza perante o nosso Deus, a aliança, a vontade de fazer as coisas certas. Se você parar para analisar, nesses tempos atuais, como o nosso Brasil, o povo está vivendo diante dessa palavra, lá há não sei quantos anos atrás, e hoje a palavra de Deus se repete nos dias atuais. O povo não quer mais buscar a face do Senhor. O povo hoje prefere fazer a sua própria vontade. E vendo isso, Abacuque questionou o nosso Deus. Na mesma hora, Abacuque não compreendia o que Deus ia fazer ali com aquele povo. E ele questionando o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas, se você parar para analisar, hoje, o mundo, existe 3 pilares de um povo andar conforme o que está escrito aqui na palavra de Deus. Hoje, um país é constituído de 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Se esse povo estiver conforme esses 3 poderes exerce, conforme a lei do Senhor pede para fazer, esse povo é bem-aventurado. Mas quando esses poderes se corrompem, o povo perece. O povo começa a praticar a iniquidade. Quando o povo de Deus busca a face do Senhor, ali ele vai ter resposta. Mas quando não busca, se você parar para analisar esses 3 poderes que exerce uma nação, quando é corrompido, o povo começa a desfalecer. E assim era naquele povo ali de Israel. O povo deixou de buscar a face do nosso Deus Todo-Poderoso. O povo deixou de meditar na palavra do Senhor. O povo começou a cultivar outros deuses pagãos. O próprio Deus, vendo isso, falou para Abacuque: eu vou levantar a Babilônia para destruir Israel. E assim aconteceu. E assim aconteceu. E Abacuque, sem compreender: como assim, Senhor? Um povo que já é corrompido, um povo que não busca a sua face, mas o próprio Deus, ele usa
as coisas que ninguém dá valor para consertar aquele povo que se corrompeu. E ali Abacuque questionava o nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus começou a falar com Abacuque. Louvado seja Deus. O questionamento, o entendimento e a exaltação ao nosso Deus Todo-Poderoso. Quando uma nação corrompida se humilha perante a face do Senhor, o Senhor é misericordioso para estender as suas mãos. Deus não faz nada, não destrói nada, se o povo se humilhar, se o povo se arrepender dos seus pecados. E assim somos os dias atuais. Se você parar para analisar, hoje, no Brasil, eu vou dar um exemplo dos juízes do Poder Judiciário. Se não for uns juízes que execute a lei correta, o povo perece. E assim é com Deus. Se você parar para analisar o que houve no dia 8 de janeiro, ali, aquele povo fizeram uma quebradeira total. E ali, aquele povo foram condenados. Se você parar para analisar, em frente, o STF ali, tem uma estátua. E essa estátua está vendada e com a balança. Essa balança serve para julgar os dois pesos iguais. E esse juiz, a estátua cega representa esse juiz para não ter lado. Quando um juiz toma um lado e não julga conforme a lei do nosso Deus Todo-Poderoso, o povo começa a perecer. Se você parar para analisar, hoje o que está acontecendo no nosso Brasil, o julgamento, antigamente, aconteceu com esse fulano de tal, ele fazia isso, e hoje, o juiz, que era para julgar conforme a lei, escolhe lado, escolhe coisa que não está conforme a palavra de Deus. Mas aqui Abacuque, ele sem entender que ia ser destruída pela Babilônia, um povo pagão, um povo que tinha
cheiro de sangue na ponta da espada. Um povo sanguinário. E Abacuque, sem entender ali, que ia ser destruído ali pela Babilônia, o nosso Deus começa a falar com Abacuque. Louvado seja Deus. E Abacuque vai compreendendo o que a sentença de Deus. E ali Abacuque começa a cair a ficha. O povo de Deus se corrompeu. Como é que uma nação corrompida, um povo corrompido, vai agradar a Deus? Se você parar para analisar, nenhum povo que Deus escolheu e ali se corrompeu, não viram o propósito de Deus. Todo povo de Deus que se corrompe não vê o propósito do nosso Deus, porque Deus não negocia com as coisas erradas. Deus não negocia com o erro, sendo o próprio povo dele. Deus prefere destruir do que aceitar o erro do seu povo. E assim é nas nossas vidas. Deus não vai passar a mão na minha cabeça e nem na sua, pelos erros, pelo pecado que corrompe nós todos os dias. Busque a face do nosso Deus Todo-Poderoso, e ali você vai ver a resposta, porque o nosso Deus é misericordioso, está pronto para estender os seus braços para aquele povo que se arrepende. E assim Deus fará. E assim Deus fará nas nossas vidas. Porque há tempo de buscar essa face. Há tempo de buscar a face do Senhor. Mas hoje, a humanidade, cada dia, se afasta da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje, a humanidade prefere desfrutar das coisas do mundo. Quando o hino de abertura fala em adorador por excelência, é porque nós temos que se humilhar todos os dias perante a face do nosso Deus Todo-Poderoso. Senão, a destruição virá na sua vida e na minha vida. Nós temos que andar conforme a lei do Senhor, conforme Ele pede para nós alcançar o seu propósito.
O propósito de Deus Todo-Poderoso é que todo ser humano confesse Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Mas como que esse povo, não estando dando a mínima para o nosso Deus Todo-Poderoso? É porque estão buscando seus próprios deleitos, suas próprias vontades. Que o Senhor, nessa manhã, venha ter misericórdia da minha vida e da sua vida. Eu me incluo nisso aí, porque todos os dias, o pecado vem. Todos os dias, o pecado está à porta. Mas nós temos que ser fortes e corajosos, igual a Josué. Ter bom ânimo, ter força, ter sabedoria para enfrentar as dificuldades que todos os dias vêm nas nossas vidas. E Abacuque, clamando a Deus Todo-Poderoso, a sentença já estava dada. E aí, Abacuque, falando ali com o nosso Deus Todo-Poderoso, foi compreendendo o que o Deus Todo-Poderoso queria fazer. Uma nação, um povo corrompido, jamais vai ver a face do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas Abacuque era adorador com excelência. Abacuque buscava a face do Senhor, por isso que era profeta naqueles tempos. Por isso que falava das profecias que ia acontecer naqueles dias. E ali Abacuque, pedindo misericórdia por Deus Todo-Poderoso, e o nosso Deus começou a falar ali com Abacuque, a falar com ele, que está escrito aqui no capítulo 2, o que ia acontecer com aquele povo. Deus levantou a Babilônia para destruir Israel, mas não aprovou a Babilônia, não. Ele destruiu também a Babilônia. Porque quando um povo é corrompido, a corrupção é tão grande que esse povo começa a desfrutar dos seus próprios deleitos. E ali, Abacuque, compreendendo o que Deus ia fazer com o seu povo, Abacuque começou a falar, e a resposta de Deus veio. No versículo 2, no capítulo 2, do versículo 1, Abacuque: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentei, e vigiarei para ver o que eu falo
comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Não sei se vocês, viajando, e ali tem uma publicidade, e ali você bate os olhos e ali você vê o que está escrito. Assim foi Deus falando para Abacuque: escreve nessas tábuas para que o povo pudesse ver, que o povo abrisse os olhos. Mas o povo estava tão cego que não enxergava nada. O povo estava corrompido. O povo não queria fazer mais a vontade de Deus. E ali a destruição veio. Mas Deus, nosso Deus é tão misericordioso. Falando ali, falando com Abacuque. E Abacuque, escreve Abacuque a visão e torna legível sobre essas tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus quer que o povo dele volte ao primeiro amor, de onde começou. Eu comecei por aqui, Senhor. Me faz andar, Senhor, conforme a tua palavra, conforme, Senhor, o Senhor pede na sua palavra, que eu não venha desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas sim andar com visão para o céu. E assim o povo não enxergava. E o nosso Deus, tão misericordioso, usou a Babilônia, um povo sanguinário, um povo que tinha um rei chamado Nabucodonosor, um rei sanguinário, um rei que ele matava se você olhasse para ele, olhasse feio, ele ali matava. Mas a espada do nosso Deus é para o povo dele e para esse povo que não obedecia às leis do Senhor. E ali Abacuque escrevendo e começou a compreender o que Deus queria falar. Ele começou a questionar o nosso Deus, mas ele não estava compreendendo o que Deus queria fazer com o povo de Deus, com o povo ali de Israel, com o povo ali de Judá. Ele mandou Abacuque escrever nessas tábuas. Porque, meu irmão, o nosso Deus é um Deus que não divide a glória dele com ninguém. É um Deus onde ele está de braços abertos para receber todo aquele que o busca.
E aqui no versículo 4 de Abacuque 2, Abacuque falando: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E assim somos nós. Vai chegar tempo, se nós não guardar a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, do jeito que vai, a iniquidade, as transgressões, cada vez mais corrompendo a humanidade. Quando a palavra de Deus, que o justo viverá pela fé, é quando você guarda a palavra dele, quando você exalta ele todos os dias. E ali Abacuque já estava compreendendo que Deus iria fazer com o povo corrompido. Que nessa manhã, que o Senhor possa abrir o nosso coração, que nós possamos buscar Ele de toda força, de todo espírito, porque vai chegar tempo que não vai ter nada escrito para nós ler, para nós observar. Vai estar guardada no nosso coração. Guarde a palavra de Deus. Semeie a palavra de Deus em outros corações, que outros povos, que outros possam enxergar o que está por vir. Essa pregação, essa palavra aconteceu muitos anos atrás, mas é uma palavra que está acontecendo nos dias atuais. Quando você ora, quando você busca, e às vezes nosso Deus se cala. Nosso Deus fica em silêncio. É porque o lugar está cheirando mal. A iniquidade, o pecado está reinando. Mas que eu quero falar para o irmão e para a irmã: Deus vai guardar todos aqueles que buscam a face dele. Assim foi na vida de Abacuque, e assim vai ser nas nossas vidas. Se nós se humilhar perante a face dele e compreender tudo aquilo que ele quer fazer nas nossas vidas, o propósito do nosso Deus vai se realizar nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Enquanto você está aqui buscando a face dele, saiba que a sua casa, a sua família está sendo guardada, está sendo protegida. Não se preocupe, porque assim foi na vida de Abacuque. O Senhor protegeu ele dessa destruição, e assim é nas nossas vidas. Quando nós buscamos a face do Senhor, o Senhor põe anjos ali para nos proteger. Ali o Senhor põe pessoas
para nos ajudar a caminhar. Busque meditar de dia e de noite nessa palavra. Quando Abacuque compreendeu o que o Senhor iria fazer ali com aquele povo, Abacuque começou a louvar o nosso Deus Todo-Poderoso. Abacuque começou a orar e falar: ainda que a figueira não floresça, louvado seja Deus, nem haja fruto na vinha, o produto da oliveira minta, e aos campos não produza mantimento, as ovelhas malhadas seja arrebatada, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Assim é nas nossas vidas. Abacuque compreendeu. Abacuque buscou a face do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele era um profeta ali, naquela região ali de Judá, onde pregava, falava com o povo, mas o povo não dava mais ouvido. E Deus sempre alertando para o povo se humilhar perante a Ele, mas o povo não dava ouvido. Quando a destruição vem, todos perecem. Todos perecem. Eu creio que Abacuque viu a destruição e ali ele passou os maus momentos, vendo aquele povo que ele amava, aquele povo que ele ensinava, sendo destruído. E assim é nas nossas vidas, meus irmãos. Você ama seus filhos, você ama o seu marido, você ama os seus familiares, você fala da palavra de Deus para eles, você prega ali para eles, mas às vezes eles não dão nem ouvido para o que você está falando. Mas quando a destruição vem, é para todos. Por isso que nós temos que ser igual a Abacuque, orar, procurar entendimento e depois exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso. Sem essas três coisas, nós não vemos a face do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós temos que orar, mas nós temos que entender. O entendimento que nós temos que procurar é dentro da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra do nosso Deus Todo-Poderoso é um manual para que essa corrida que todos os dias nós percorremos, vai chegar uma linha de chegada. Se você estiver dentro da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, você vai chegar nessa linha que o nosso Deus Todo-Poderoso
relata, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja um Abacuque na sua casa, no seu trabalho, na sua família e na sua casa. Fale, mesmo assim, se te chamarem de chato, mesmo assim, se te chamarem de pessoas que é obcecada por esse Deus, continue, porque vai chegar tempo que pessoas vão te parar, pessoas vão te falar para agradecer. Fabi, obrigado por essas palavras que você falou, me ajudou muito. Márcia, obrigado por essas palavras que você foi usada. Simone, obrigada por ser guerreira, por ser uma mãezona. Leandro, obrigado por essas palavras, de ser um protetor da sua casa. José Ferreira, vai chegar momento que pessoas vão falar, obrigado pela essa simples palavra que você me ajudou nessa ocasião. Pastor, vai chegar momentos que muitos vão chegar pedindo um conselho, mas depois agradecendo pelas suas palavras. Claudinha, vai chegar tempo que a palavra de Deus vai sair da tua boca, e eu creio que sai, que outras pessoas vão ser curadas, vão ser transformadas pelo esse derramamento desse amor desse Deus Todo-Poderoso. Minha esposa, vai chegar momento que vão querer te julgar, mas o nosso advogado hoje é o nosso Deus Todo-Poderoso, e Ele está de prontidão para nos defender. E assim a palavra de Deus se cumpriu na vida de Abacuque. Ele viu a destruição, mas ali o Deus Todo-Poderoso guardou ele. Ele passou a dificuldade, porque quando o lugar é destruído, ali fica rastro, ali fica dores, ali fica dificuldade. E assim foi na vida de Abacuque. Mas nessa manhã, que nosso Deus Todo-Poderoso nos ensine de uma forma diferente, para que a palavra de Deus, a mensagem do nosso Deus, seja manifestada de uma forma
que não tem tamanho, que esse Deus morreu naquela cruz por amor de todos nós. Ele não escolheu quem tinha pecado, quem não tinha. Ele escolheu ser um Deus misericordioso, um Deus onde não olhou nenhum defeito. Que nessa manhã o nosso Deus Todo-Poderoso possa preencher todo o nosso vazio e se encher da presença do Espírito Santo, da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Sexta-feira passada, eu falei aqui do amor de Deus, que Ele deu seu único Filho, para que ali morresse naquela cruz, para que toda a humanidade pudesse ter o dom da salvação. Será que hoje nós estamos preparados para morrer por outra pessoa? O nosso Deus, Ele não fez acepção de pessoa. Ele morreu naquela cruz por todos nós. Mas cabe a nós ser que nem Abacuque. Quando Abacuque ali fez aquele questionamento, e o nosso Deus começou a abrir a visão dele, e ali ele começou a entender que aquele povo já estava corrompido, a sentença já estava dada, ele não podia fazer mais nada, porque o nosso Deus não volta atrás não. Deus não volta atrás. Deus prefere levantar outra nação do que levantar uma nação corrompida. Ele prefere pegar do zero e fazer essa nação ser próspera diante dele. Se nós parar para analisar que a palavra de Deus é tão clara, se nós dar o exemplo de Davi era o coração de Deus, segundo a palavra de Deus fala, mas Davi, num momento, numa ocasião, ele deixou de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus, e ali ele cometeu o maior pecado da vida dele. E esse pecado trouxe uma consequência tão grande na vida de Davi, que ele carregou
para o resto da sua vida. Na vida de outro grande homem de Deus, na vida de Jó. Jó era um homem íntegro perante o nosso Deus Todo-Poderoso. Um homem onde, creio eu, que meditava de dia e de noite na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. E ali ele passou por maus momentos. E ali ele passou por dificuldade. Mas ele sabia a quem servia. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. A fé é o fim e fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. A fé, ela move montanha. Se nós tiver a fé igual Jó, mesmo passando pela dificuldade, mesmo passando por apuros, se nós olhar para o nosso Deus, se nós se humilhar perante o nosso Deus, Deus é fiel em exaltar aquele que o honra, aquele que o busca. Louvado seja Deus. Seja um Abacuque nesses tempos. Ore, compreenda e exalte o nosso Deus Todo-Poderoso, para que a palavra do nosso Deus se possa se expandir nas nossas vidas. Seja um Abacuque, seja igual ele foi aqui no capítulo 3. Ele orou em forma de hino. E assim ele fez para encerrar a seguinte oração. Abacuque falando: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E assim foi na vida de Abacuque. Em tema de louvor, em tema de hino, Abacuque, no versículo 3, Deus veio a Temã, e o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu do seu louvor. E o seu resplendor era luz, e raio brilhante saía da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. O esconderijo
da nossa força é o nosso Deus Todo-Poderoso. E assim se cumpriu a palavra de Deus na vida do profeta Abacuque. Portanto, ainda que a figueira, no 17, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja as vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Ó Senhor, é a minha força, e fará aos meus pés como a serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Assim é nas nossas vidas. Como foi na vida de Abacuque aqui, o Senhor, nessa manhã, está falando, e estou profetizando, que você vai andar por lugares altos, mas buscando a face do nosso Deus Todo-Poderoso. Você vai trilhar caminho que vai levar muitas pessoas para o nosso Deus Todo-Poderoso. Na sua casa você vai ser um Abacuque, no seu trabalho, aonde o irmão andar, você vai ser um Abacuque. Você vai trilhar caminhos altos. Louvado seja Deus. E assim foi a palavra do nosso Deus, que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. A oração de Abacuque, o questionamento e o entendimento de Abacuque. Abacuque orou, entendeu e exaltou o nosso Deus. Que você nessa manhã possa aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso e fique com essa palavra em nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus.